É, isso que eu ia falar agora. Quando você não trabalha com a unidade, quando o seu foco não está na unidade, ou seja, na aproximação, no compartilhamento, né, na intimidade, porque a intimidade ela gera, na maioria das E vezes, a gera muitas vezes unidade, desconforto. justamente. Quando você não está propenso a construir a unidade dentro da sua relação, a divisão ela surge. Ela Naturalmente. flui, igual a É fonte do de, meu de, uma, jeito. de um rio. Não, é do meu jeito. Ah, você não quer fazer do jeito que eu quero, não? Também vou ficar brava. Também vou dar uma pirraçada. Também vou entrar em alfa. Você começa então a defender o seu egocentrismo dentro da A relação. minha forma é melhor. Nossa, eu penso melhor do que você. Para com isso. A divisão, gente, ela começa, aliás, a desconstrução da unidade, ela começa nesse interesse próprio, nesse egocentrismo, onde eu tenho uma dificuldade de olhar o outro, onde eu tenho uma dificuldade de perceber as necessidades do meu cônjuge, e eu começo então a pensar só em mim. E, gente, esse é um espírito que flui nas relações e a pessoa não percebe. Você lembra que a gente viveu isso, né? Eu ficava, o Hélio também, ah, meu jeito é melhor, minha forma é melhor, só que não era explícito isso. Era uma coisa Era uma intuitiva, crença, era uma né? crença, e era intuitiva. Gente, eu casei de novo com o Hélio, eu tinha 30, acho que 34, não lembro mais, 34 anos eu acho que era. E eu vivi 34 anos do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. E se eu tinha 34, ele tinha 38. Ele É. viveu 38 anos do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Óbvio que é assim que ele sabe viver, óbvio que é assim que eu sei viver. Então, quando nós casamos, ele tinha certeza que se eu fizesse do jeito dele ia dar certo. E eu idem. Agora, quantos não vivem isso, né? E não percebem que estão ali dando murro em ponta de faca. Porque, gente, no casamento não é do meu jeito, não é do jeito dele. É na forma nova, do propósito pelo qual nós nos casamos. E se você não estabeleceu o seu propósito, né, amor? Estabeleça. Nós até fizemos uma live explicando como estabelecer um propósito conjugal, como traçar uma missão conjugal, uma forma, uma cultura do seu lar, cultura de vocês como casal e da família que vai existir a partir de vocês. Bom dia, André. Bom Tá dia. cumprimentando ali. Gente, é justamente isso. Muitas pessoas, quando entram no relacionamento conjugal, e olha, isso às vezes é cultuado desde o início da relação. Essa transição, nós já falamos isso também em um vídeo, se eu não me engano. Essa transição de solteiro para casado, quando ela não é bem feita, como é que é esse ser bem feito? É quando eu tenho a capacidade e a habilidade de estabelecer limites dentro daquela relação. Quando eu emito sinais para o meu cônjuge de que eu tenho necessidades dentro daquela relação. Eu tenho sonhos para aquele relacionamento. Quando o casal entende que isso, que essa nova rota, que esse novo tempo na vida deles precisa ser construído entre os dois. Eles precisam ter a mesma disposição de mente. A Bíblia fala isso, eu vou até ler esse texto aqui, que está em 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele fala justamente isso. Ele fala assim, 1 Coríntios 1:10, irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo ao que dizem. Né? A gente até separou uma outra versão que ela é mais explícita nisso, né? Ela fala de propósito, mas essa versão aqui diz assim, que vocês estejam de acordo ao que dizem e que não haja divisão entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. E essa intenção fala de propósito na Fala outra na versão. outra versão, ela é literalmente dita a palavra propósito. Ou seja, eu tenho que chegar para o meu cônjuge e sentar num lugar e a gente começar a construir então essa nova forma de viver. Gente, não é na primeira sentada que vocês vão pensar igualzinho, não. Né? Que vão traçar as mesmas metas, objetivos para o mesmo propósito. A nossa missão, nós fizemos a constituição da família Brit Kessler. E para nós chegarmos a um consenso sobre isso, nós sentamos
pensamos, arrazoamos, sentamos de novo, pensamos de novo, conversamos de novo, até que estabelecêssemos aquilo que era bom para a família, para nós dois como casal, porque a nossa filha vai casar, a mais velha já casou, então vão ficar nós dois. Como que vamos viver? Como é que vai ser? Então tudo foi estabelecido para que nós tivéssemos um propósito. Para que nós dois como casal casamos? E não é fácil, viu, gente? Eu e É um Fabiane exercício. mesmo, nós demos vários murros em ponta de faca. Por quê? Quando nós sentávamos para trazer isso para nós, havia divergências e tinha falas, algumas falas tanto incomodavam a mim como incomodava a Fabiane. Então nós tentávamos fazer essa construção de projeto, de propósito. Normalmente alguém se levantava e saía, Gente, nós a gente somos se muito fortes. Ele chateava. fala, Fabiane é muito forte. Sou mesmo. Mas ele também é Eu muito também forte. sou, eu tenho também um Nós, temperamento. nós dois temos opiniões muito bem definidas. Então, para nós flexibilizarmos movimentos tectônicos da Terra e virarmos um, Foi tiveram uns abalos desafiador. sísmicos aí, uns arranca-rabo. Eu Bom tinha a dia, Márcia. impressão, bom dia, Márcia. Eu tinha a impressão com algumas falas da Fabiane que ela estava me atacando. E isso é imaturidade, gente. Eu já li até aqui esse texto de Paulo lá em 1 Coríntios 13, que Paulo discorre ali sobre o amor, que é a capacidade dele nunca se acabar, tudo suporta, tudo crê, mas ele jamais se acaba, não se conduz inconveniente, tararina, e depois ele fala assim, quando eu era menino, olha, ele associa a infantilidade, né, ao comportamento infantil, a capacidade de você amar, porque só tem a capacidade de amar pessoas que são E maduras. pessoas poderosas, elas abrem mão das suas opiniões e convicções porque elas sabem que não vão deixar de ser elas. Elas sabem que vão estar ganhando, associando com o outro. O verdadeiro amor, gente, ele me habilita a abrir mão de mim mesmo nessa relação. Eu amo E não se perder, incondicionalmente. se encontrar. O amor incondicional, ele tem essa proposta, não é para você defender seus próprios interesses, apesar que quem ama está defendendo seus próprios interesses, mas através do outro e não através de si mesmo. Não é uma visão egocentrista, não é uma visão egoísta. O amor que se vive só é um amor egoísta, é um amor que não traz unidade, pelo contrário, ele coloca duas partes. Mas voltando aqui para mim e para Fabiane, a gente lê esse texto aqui, Paulo ele fala assim, olha, sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Eu comecei a atuar então dentro dessa relação, dentro dessa possibilidade de se construir um propósito para dentro do nosso casamento, eu atuei de uma forma bastante infantil no início, onde a fala da Fabiane, ela me trazia uma possibilidade dela estar me cobrando algo que eu Querendo achava mandar que em ela mim. não devia cobrar. E querendo mandar em mim também, E né? trazia também essa possibilidade de autoritarismo, porque a Fabiane é forte, ela tem essa coisa assim, né, de uma mulher que chega para acontecer. E isso às vezes me soava como uma postura autoritarista. E lógico, isso para o homem é o fim, e ainda mais para o homem imaturo, né? Então Paulo ele fala isso. Quando eu era menino, eu agia, eu pensava como um menino, eu falava como um menino e agia como um menino. Mas quando eu deixei essas coisas de menino, quando eu me tornei adulto, eu deixei as